Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje nós vamos bater um papo sobre diferenciabilidade. Bem, diferenciabilidade de funções de várias variáveis. Tá, eu sei que esse assunto é chato de diferenciabilidade, ninguém nunca gostou dele desde o cálculo de uma variável, mas a boa notícia é que aqui no cálculo de várias variáveis, esse assunto se resume a 3 teoremas. Só 3 teoremas? É, mais ou menos isso. São 3 teoremas e os desdobramentos desses teoremas. Vamos ver esses teoremas, então. O primeiro deles diz: se a função é diferenciável num ponto, então ela é contínua nesse ponto. O segundo diz: se a função é diferenciável num ponto, então ela possui derivadas parciais nesse ponto. E o terceiro: se as derivadas parciais são contínuas num ponto, então a função é diferenciável nesse ponto. Tá, mas aí, se eu quiser dizer, então, se uma função é contínua num ponto, então ela vai ser diferenciável num ponto, nesse ponto, eu posso dizer isso? Não, porque essa setinha aqui está só indo. Isso significa que a gente não pode falar isso voltando, porque as recíprocas desses teoremas são falsas. Então, a gente só pode falar esses teoremas do jeito que eles estão aqui. Não dá para falar voltando. Tá, beleza. Aí a gente tem que saber esses 3 teoremas. Tá. Mas a boa notícia aqui é que a negação dessas recíprocas são verdadeiras. Isso quer dizer o quê? Que embora a gente não possa falar aqueles teoremas voltando, se a gente quiser falar eles voltando, a gente tem que colocar um não na frente. Então, vai ficar verdadeiro. Como assim? Vamos ver. Aquele primeiro fica assim: se a função não é contínua, então ela não é diferenciável. A gente falou ele voltando, mas colocou esse não aqui na frente. E aí, ficou ok. O segundo fica assim: se a função não possui derivadas parciais, então ela não é diferenciável. E a terceira: se a função não é diferenciável, então suas derivadas parciais não são contínuas. Ora, as derivadas parciais nem existem, né? Porque se não possui derivadas parciais, não é diferenciável. Então, se ela não é diferenciável, não tem derivadas parciais não existem, não pode ser contínuo. Beleza, então aqui a gente tem que saber aqueles 3 teoremas e que, se a gente quiser falar eles voltando, a gente tem que colocar um não na frente. E a principal coisa de tudo isso que eu falei é esse primeiro aqui. Se a função não é contínua, então ela não é diferenciável. Vamos ver o porquê disso. Vamos aqui ao que interessa. A gente tem essa função aqui, definida por partes, e aí a gente quer saber se ela é diferenciável no ponto P0 igual a 0,0, mais conhecido como origem. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando questões desse tipo se apresentarem pra gente é se perguntar: a função é contínua nesse ponto? Por quê? Por causa daquela primeira coisa que eu falei lá, que se a função não é contínua, ela não vai ser diferenciável. Então a ideia aqui é a gente ver se a função vai ser contínua ou não. De preferência, espero que ela não seja contínua. Para ver se a função é contínua, a gente tem que resolver esse limite aqui, né? O limite da função, quando o xy tende ao ponto, tem que ser igual à definição da função nesse ponto. No nosso caso aqui, o limite de x sobre x mais y, quando xy tende a 0,0, vai ter que ser igual a 0. Beleza, então a gente precisa resolver esse limite aqui. Mas, na verdade, parece mais fácil, em vez de a gente resolver, mostrar que esse limite não existe. Por quê? Porque se a gente mostrar que o limite não existe, a função não pode ser contínua, porque aquele limite não existe. E se a função não é contínua, ela também não vai ser diferenciável. Então, é bom que esse limite não exista, porque aí a gente já mata a nossa questão logo. Então, para mostrar que o limite não existe, a gente usa caminhos diferentes. Eu podia escolher qualquer caminho, escolhi aqui o caminho x igual a 0 e o caminho y igual a 0. Aqui no caso x igual a 0, só a gente vai ficar com limite de 0 sobre 0 mais y vai dar
0. E aqui, quando no caminho y igual a 0, a gente faz limite de x sobre x mais 0 vai ser igual a x sobre x vai dar 1. Então, esse limite vai dar 1. Opa, então, calculando por dois caminhos diferentes, a gente chegou a resultados diferentes. Isso significa, então, que o nosso limite não existe. Se o limite não existe, a função não pode ser contínua. Se a função não é contínua, ela não é diferenciável. Então, a gente provou que aquela nossa função não é diferenciável. E, geralmente, o caminho vai ser esse. A gente vai ter uma função, a questão vai perguntar se ela é diferenciável num certo ponto, a gente vai ter que ver se ela é contínua, e geralmente vai ser melhor mostrar que ela não é contínua, porque não sendo contínua, ela não vai ser diferenciável. E para mostrar que ela não é contínua, a gente tenta mostrar que o limite não existe. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.